Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania e é distribuído pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que hoje representa 60 emissoras em todo o Estado de São Paulo. Esse programa é feito nos estúdios da TV Aberta, nossa associada da capital paulista, e hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber o Dr. Paulo Roberto Attier Picelli. Ele é advogado especialista em direito imobiliário e do consumidor. Dr. Paulo Roberto, é um prazer recebê-lo nos estúdios da TV Aberta. Fernando, o prazer é meu e agradeço por tratar de um tema tão importante para a população, especialmente nesse momento em que estamos vivendo. Olha, Dr. Paulo Roberto, eu vejo aqui no seu sobrenome, Attier. E eu lembro de uma amiga minha que vinha muito a esta emissora, num programa de debate que nós tínhamos aqui. Era primeiro Câmera Aberta, o debate na medida certa, um programa de debates. E ela era muito aguerrida, chamava-se Miriam Attier. Por acaso tem algum parentesco? Tem um grande parentesco, ela é minha sócia no escritório, minha tia, minha madrinha e minha mãe. Pelo amor de Deus, então é um contexto todo. Miriam Attier, um grande abraço para você. Fica aqui o nosso registro de muita gratidão por tudo que você já fez pela nossa emissora e muita alegria em saber aí que o seu filho, o seu sobrinho, seu afilhado está aí avançando bastante na área do direito, que ela inclusive é advogada também. É advogada também. Né? Vamos lá. Doutor Paulo Roberto, eu queria conversar com você, você é especialista em... Posso chamar de você? Por Você favor. É jovem, né? Eu agradeço muito, na verdade. Não gosto muito de formalidade. Eu também tento fazer isso aqui na televisão. Falo, pessoal, pode me chamar de você? Eles falam, não, senão você vai ficar mais jovem ainda, né? Então... E eu queria lhe perguntar o seguinte. A gente está falando aqui sobre direito imobiliário. Eu tenho assim, o sentimento de que, na questão, por exemplo, nós tivemos recentemente um boom imobiliário no Brasil. Quer dizer, enquanto nos Estados Unidos nós tivemos uma queda do setor imobiliário por conta dos títulos podres lá, como é que chamavam? Tem o nome em inglês lá dos títulos podres. Enfim, mas tinha uma queda do mercado imobiliário. No Brasil o mercado estava bombando, ou seja, as construtoras estavam com crédito, estavam construindo. E me parecia muito fácil, entre aspas, para o sujeito comprar o imóvel na planta. Então, estava construindo, ele chegava lá, gostava de imóvel, levava a esposa, porque quem decide em última análise é a esposa, né? Pode comprar, meu amor, pode comprar. Então. E ele assinava um contrato sem ler, muitas vezes as cláusulas e tudo mais. Por que ele não lia? Porque ele falava, estou com uma grande construtora do outro lado da mesa, ela não deve fazer pegadinha comigo, ela não deve fazer... Vocês lembram daquele mágico, Mandrake? Mandrake. Não deve fazer mandracagem comigo, não deve fazer brincadeira comigo, então eu vou assinar. Porque se você fala assim, do outro lado da mesa, está uma construtora que ninguém conhece e tal, ele chama de advogado, lê as cláusulas e tal, mas você fala, não, é a empresa X. A pessoa fala, não, vamos assinar. Onde é que eu assino? Aí que eu quero esse imóvel, tá bom. Muito bem. E aí, diga-se de passagem, eu quero que você nos fale um pouco sobre a segurança da entrega do imóvel. Porque no passado, o efeito Encol, Edel e outras tantas, que elas vendiam, o sujeito comprava, ficavam pagando, a obra não começava, quando começava não terminava, a empresa falia e ninguém ficava sabendo de nada. Então, duas perguntas. Primeiro, como é que está a questão da segurança? Antes da gente falar mal das construtoras, né? A segurança do sistema financeiro de habitação. O sujeito compra na planta, vai receber? Quais são as garantias? Quem são os garantidores hoje? São os bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, tem seguradoras envolvidas no processo? Ou seja, é um mercado menos faroeste do que era no passado? Em primeiro lugar, você citou muito bem as diferenças entre Estados Unidos e Brasil. O que acontece? O contrato de adesão, o contrato leonino, que é feito entre a construtora e o consumidor, ele deveria sempre ser motivo de muita atenção para os consumidores. Hoje, há sim segurança na hora de adquirir o imóvel. Acontece que essa segurança, pela crise, ela não é total. Né? Não há como garantir que a construtora ela vai entregar o imóvel, mas o consumidor deve ficar atento a isso na hora de comprar. Ele deve pesquisar qual é o capital social dessa construtora. Ela tem lastro? Ele deve ver a matrícula, deve fiscalizar junto à junta comercial para ver o estado econômico daquela empresa.
Nós temos hoje construtoras, incorporadoras que têm capital social de 800 milhões de reais aqui no Brasil. Ela tem lastro, tem grupos internacionais, mas ao mesmo tempo há construtoras que elas não têm punch, elas não têm uma solidez no mercado. O consumidor deve ficar atento a isso. Quanto ao sistema financeiro de habitação, é importante que o consumidor ele saiba, antes de tudo, calcular a renda. Ele tem que ter um planejamento financeiro. Ele tem que saber que ele não pode dispor de mais de 30% do que ele recebe mensalmente para arcar com uma parcela mensal. E ele tem que saber também que é muito mais fácil adquirir um imóvel na planta à vista. Essa é a melhor forma de adquirir um imóvel, sempre à vista. É a forma que ele vai estar mais protegido. Mas no à vista ele não tem. Financiamento bancário, ele não pode usar carta de crédito do consórcio. Estou falando bobagem? Ou pode Não, já? depende. Muitas vezes quem financia o imóvel é a própria construtora. Nem sempre é o banco que vai financiar. E aí ele tem que procurar saber qual é o banco financiador da obra. Isso ainda existe? Quer dizer, a construtora fazer com recurso próprio Sim. e ela mesma financiar? Sim, e esse foi um dos grandes problemas que gerou essa crise imobiliária. Porque antes qualquer um conseguia crédito, né? A construtora conseguia mais fácil crédito com o banco e o consumidor conseguia, não tinha uma análise de crédito, não sabia o que era isso. Então o consumidor ia lá, apresentava qualquer olerite e conseguia financiar um imóvel que ele jamais conseguiria financiar se fosse feito realmente uma análise correta. Perfeito. Bem, aí eu quero avançar. Pode servir água aqui, não tem problema nenhum. Não. Aqui tem assunto para mais de metro. Doutor, eu vou lhe fazer mais uma pergunta, ainda no que diz respeito a essa questão do mercado imobiliário. Então, quer dizer, a segurança hoje, você tem bancos garantidores, não se sabe se exatamente vai entregar ou não, é importante pesquisar o histórico dessa empresa, dessa construtora que está oferecendo. Mas eu queria, agora tudo bem, o sujeito foi lá, viu com a família, a esposa aceitou, ele comprou o imóvel. Conta para nós as pegadinhas que normalmente esses contratos nos reservam. E parece que é meio commodity, né? Acho que alguma vez o pessoal tira cópia e as outras construtoras vão usando. Porque pelo que eu ouço no mercado, os problemas são muito parecidos. Sim, é verdade. O contrato, por ser de adesão, o próprio nome já diz, ou o consumidor vai aderir ou ele não vai adquirir o imóvel, tá? Primeiro ponto que ele tem que tomar cuidado, ele adentrou o stand de vendas, se ele foi já buscando o empreendimento que ele queria, já sabia o que ia comprar, vai ser oferecido para ele o serviço de assessoria técnico-imobiliária e a corretagem. Ora, se ele não contratou um corretor de imóveis para procurar... É a SAT. O SAT é o Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária. É um serviço prestado, é diferente da além corretagem. Além dos 6%? Além. Quer dizer, o 6% é a corretagem. A verdade, tem uma outra taxa além da corretagem. Sim, se chama isso SAT. Isso encarece muito. O imóvel. E muitos consumidores... Quantos por cento normalmente são essa taxa de SAT? Na verdade, não tem porcentagem fixa. Chega a 10%, chega a 1%. Às vezes, geralmente, olha o que acontece. Você tem um contrato que estipula uma entrada e diversas parcelas. Isso. Eles passam para o consumidor, não a maioria, a consumidora não é uma... Colocam dentro Exatamente. das parcelas. Olha, vai ser 40 mil aqui a entrada. A entrada, na verdade, ela é 15 mil. Tem 25 mil que vão ser rateados, vão ser divididos entre os corretores, que na verdade não são corretores, são vendedores, porque não está tendo corretagem, e a construtora. E essa é a prática. As construtoras fazem isso para ter uma série de abatimentos tributários. E ganhar uma margem maior aí no imóvel. Exatamente. Tá? Hoje, às vezes não é percentual, às vezes é valor mesmo. Então. Sim, geralmente são valores. Tá? Há porcentagem, mas é muito raro isso. O que acontece? Hoje, a corretagem está suspensa. O que quer dizer isso? O Superior Tribunal de Justiça, o ministro Paulo de Tarso, determinou que todas as ações que versem sobre corretagem, mesmo que sejam indenizatórias, de distrato, elas sejam suspensas, porque agora a corte vai unificar o posicionamento, para que não tenham mais decisões, olha, aquele juiz entende que é legal, esse daqui entende que é ilegal. Vai haver uma orientação. Passou a corretagem, ele tem que tomar cuidado com a cláusula que dá o direito de atraso para a construtora, que é em média de 180 dias. Essa cláusula ela já é tida como normal, como válida, tá? Pelo Tribunal de Justiça. Ao meu entendimento, ela não é uma cláusula válida. Ela é, sim, abusiva, em que pese já está consolidado esse entendimento nas cortes. Mas o que acontece? O tribunal ele aceita o atraso? Ele aceita, já está simulado. A súmula 161, ela fala que é legal, é válido 180 dias de atraso, né?
É a espécie de tolerância. É uma cláusula de tolerância, perfeito. Certo. Ao meu ver, não é justo. Mas é justo, porque é logicamente que a empresa ela também tem tolerância quando o sujeito atrasa esses 80 dias, não tem? Alguma, não. Não tem tolerância? De forma alguma. Ah, então não é recíproco? Não é recíproco, não é isonomia, não é equilíbrio, que é uma base, é um princípio básico do direito contratual, do direito do consumidor e da Constituição. Aí a construtora tem o direito de acionar, mas ela não aciona, porque ela fala, não, ela tem, mesmo tendo o direito, ela fala, não vou acionar, porque a gente está vendo a crise do país. Por exemplo, agora, a cada 100 imóveis comprados, quantos por cento são devolvidos? Se o sujeito não consegue cumprir ou financiamento ou recursos próprios, quantos distratos são feitos? A cada 100 imóveis adquiridos, 41 são devolvidos, 41,4 Nossa, devolvidos. Quer dizer, 41% devolve o imóvel. Sim. Mas aí a construtora ressarce o sujeito que... Não. Não, peraí. Ô, produção, arruma aqui a caixinha, que agora eu não entendi. Vamos fazer um número real aqui, 100 mil reais. 100 mil reais. Durante o período de obras, algum cliente pagou para a construtora 100 mil reais. Aí chegou na hora de quitar, ou seja, chegou a obra, ficou pronta, teve o habite, teve o sei lá mais o quê, e aí o sujeito fala assim, bom, o senhor precisa quitar, precisa dar mais 200 mil, ou 50 mil, qualquer valor. E ele não tem para dar esse valor porque ele perdeu o emprego, porque ele está numa situação difícil, ou coisa parecida. Ele fala, bom, pelo menos eu fiz uma poupança forçada, então esses 100 mil vão voltar para mim. Não volta? Essa é mais uma cláusula abusiva. Então explica para nós. Geralmente não volta. O que a construtora vai tentar fazer, na maioria das vezes, não todas as empresas, mas a maioria delas? Ela vai tentar devolver o mínimo possível, cerca de 20% a 30% para o consumidor do que foi pago, sem correção, de forma parcelada. Essa é uma prática abusiva. A súmula 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo deixa claro que a restituição das parcelas deve ser feita em uma única vez, de forma integral. Tá? Então não pode ser parcelado. Segundo, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que é abusiva a perda total das parcelas por parte do consumidor nos contratos de compra e venda. Tá? O que o consumidor deve fazer? Ele viu que não vai conseguir financiar o saldo devedor, ou antes, ele viu que não vai mais conseguir pagar as parcelas. Ainda que esteja inadimplente, ele pode pedir a rescisão de contrato. Também é sumulado isso, súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele vai notificar a construtora falando, olha, eu estou inadimplente, ou eu não vou conseguir pagar, perdi o interesse. Certo. Ele não tem que justificar. Sim. Não consigo mais pagar. Notificou. Ou não quero pagar também pode, não quero mais esse imóvel. Questão de foro íntimo. Era para meu filho infelizmente faleceu, eu não quero mais o imóvel. Exatamente, questão de foro íntimo, ele vai notificar. A construtora vai chamar ele para negociar. E nesse momento, o consumidor ele está em extrema desvantagem. Porque a partir do momento em que ele assinar um papel aceitando o que lhe for proposto, vai ser muito difícil rediscutir esse distrato que ele fez diretamente com a construtora. Sim. Ele vai ter que provar que ele foi coagido, etc. Então ele deve consultar um especialista, para que esse especialista fale, olha, você tem direito a uma média de tantos por cento. Geralmente a justiça entende que 90%. Num futuro processo, se for o caso, vai ser pedido uma liminar. Para quê? Para que a construtora se abstenha de cobrar o consumidor das parcelas vencidas, das parcelas vincendas e de inserir o nome dele no Serasa ou no SPC. Porque ele pode ter um nome sujo por conta disso. Sim. E é muitas vezes uma ameaça. E a justiça consegue reconhecer esse direito do cidadão. Sim. E não permitir que o nome seja sujo. Sim, essa é uma liminar. Antes de dar início ao processo, já vai ser requerido isso. Agora, caso a obra atrase, muda um pouco de figura. Vamos dar porque o consumidor... Atrase além dos 180 dias. Além dos 180 dias. Perfeita a colocação. Porque já tá, a construtora, além de ser pequenininha, porque assim, na relação, você tem a relação, o lado mais forte e o mais fraco, né? No caso da construtora, tadinha, é o lado mais fraco, é o lado pequenininho. Então, ela tem que ter essa tolerância de 80 dias, né? Então, para conseguir cumprir o contrato, para poder, né? Porque é muito difícil. Porque se alguém tem que ter tolerância com alguém, é o consumidor com a construtora. É claro, não é isso? Sem dúvida. O consumidor... Peraí, você não tá brincadeira? Não. Peraí. Nos chama um juiz aí pra gente entender isso. Eu quero ouvir o Ministério Público. O Ministério Público entra nessas histórias?
por enquanto, não tem É só a entrado justiça, ainda. é só a a justiça. Sim. Quer dizer, ainda não está no MP isso aí, porque isso é caso escandaloso. É né? escandaloso. Desculpa, né? Tem casos, inclusive, de contaminação no solo. Contaminação. A construtora construiu em solo contaminado, atrasou cerca de 2 anos a entrega do imóvel. E ela vai lá e fala, olha, eu Não vou sabia. pagar para vocês uma multa de 0,5% depois dos 6 meses. E o consumidor, ele acha que a construtora está fazendo um grande favor para ele. Não. A partir do momento em que é ultrapassado o prazo de 180 dias, o consumidor ele tem direito a receber 100% do que foi pago, independente do valor. Independente do valor. Quer dizer, quando passa de 180 dias, aí não é que o contrato diz, a justiça entende Isso. que ele já tem que ganhar os 100%. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 543, já consolidou esse posicionamento. Deixa eu até anotar. Como é que é a súmula? Vai que eu vou usar, né? É a súmula 543 do STJ. 543 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Tá bom. É que se precisar, tá aqui. Tá aí. A nossa também é 1, 2 e 3, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Do TJ, que é 1, Do 2, Tribunal 3. de São Paulo, isso. Que diz o quê? Mesma coisa. Não. A 543, ela fala o seguinte, se a rescisão ocorrer por culpa da construtora, ela vai devolver 100%. Mas aí, no caso, não é rescisão. Porque, na realidade, porque passa os 60 dias, ela continua enrolando, dizendo que vai entregar. Ela não quer rescindir. Não, ela não quer rescindir. Mas Isso. o consumidor tem esse direito. Às Passou vezes de 180 dias. Ele pode vai receber rescindir. 100% do que pagou, corrigidos, tá? Uma vez só. Uma vez só. Não, de forma alguma pode ser parcelado isso. É Certo. ilegal qualquer divisão, Ok. ok? Além disso, ele tem que receber os lucros cessantes, que é o lucro que ele deixou de ter Se ele alugasse o por esse imóvel, se ele evento. tivesse uma renda e desse ele imóvel. não precisa provar que ele ia alugar. Atrasou, ele tem direito. Às vezes é para moradia, mas ele faz direito aos Aí lucros você tem uma ideia cessantes. do preço de mercado de locação, por exemplo, 1% do imóvel. De 0,5% a 1,5%. Faz Pela crise Quem- imobiliária tem sido aplicado 0,5%. 0,5%. Sim. Que nós quem arbitra entendemos isso 0,8%. a justiça arbitra. É a justiça que arbitra. Certo. O advogado tem que pedir, né? Certo. O juiz ele não pode, se você não Então ele pedir, pega o não vai valor dar. atualizado do imóvel, o valor é X. Exatamente. Aplica 0,5% e soma e multiplica pelos 6 ou 7 ou 8 meses o tempo que atrasou a Perfeito. obra depois dos 6 meses. Exatamente. Exatamente esse Então, cálculo se forem 6 meses, vale a 3% já. 0,5% vezes 6, do valor 3% do do valor. imóvel. Quer dizer, tem que devolver tudo mais 3%. A construtora muitas vezes estipula uma multa para ela própria de 0,5% do valor do contrato. Primeira coisa, ela não tem como limitar a responsabilidade dela. Pode ser 6%, pode ser 0,6%, 0,8%, 1%. Segundo, o valor do contrato não é o valor do bem atualizado, tá? Não é o que ele receberia de aluguel. Terceiro, tem uma coisa muito, muito importante, que é o cerne da questão, no meu ponto de vista. Muitas pessoas, elas compram o imóvel porque vão casar. Tem até acreditado, quem casa quer casa. Como é que você vai conseguir indenizar uma pessoa se ela comprou lá, não o imóvel, mas o sonho dela? Ela nunca teve uma casa própria, a obra atrasou 4 anos, ela se afundou em dívidas. Aí nasce a figura do dano moral, que as pessoas se falam muito, é dano moral. Isso é dano moral, é o sofrimento por um caso fortuito ou por culpa. Porque aquele casal por exemplo, não vai ter mais dinheiro, já colocou tudo na obra. Ele não vai ter o outro dinheiro para pegar, às vezes, para colocar em outra Está obra. imobilizado. Está imobilizado naquele apartamento. E muitas vezes ele vai contratar uma construtora que não tem lastro para indenizá-lo, porque ela está num processo de recuperação judicial. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse é 543. E o que diz a 123 do TJ? A súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo fala o seguinte, que o consumidor, mesmo inadimplente, ele pode pedir a rescisão de contrato, desde que sejam ressarcidos para a construtora os gastos com a administração e a propaganda, a publicidade. Talvez 10% que você falou. Exatamente. Né? A súmula 2 e 3 ela fala que, feita a rescisão, as partes devem voltar ao status quo, que é o estado de antes, né? Exatamente igual. E que esse valor deve ser restituído em uma única parcela. Ok. Mais uma pergunta. Isso aqui é interessante, precisa mais um programa. Vou pedir para o Anderson França para ele trazer você mais vezes aqui. Ó, o programa praticamente acabou, nós nem entramos no direito do consumidor. Precisa trazer você e o Celso Russomano aqui, que também tem muita coisa. Poderia mas vamos ter lá. entrado nessa questão Poderia, também, infelizmente. mas calma que nós vamos gravar numa outra oportunidade. E isso é a prestação do serviço que nós fazemos através da TV comunitária e da associação dos canais comunitários, levando cidadania para as pessoas. Ou seja, quando você leva informação como essa, você leva empoderamento para as pessoas, para elas saberem dos seus direitos. É verdade. Eu já sei que está no tempo, calma que eu já vi que você está mexendo na plaquinha aí, Zé, fica tranquilo. Olha só,
Outra coisa, como é que você enxerga o seguinte, o sujeito comprou imóvel, tá lá, bonito, construiu. Quando constrói imóvel, ele é entregue para as pessoas, não atrasou nem nada tal, você constitui o condomínio. Ó, vamos constituir o condomínio. Como é que você faz no começo de tudo? Não tem nada organizado, então, ó, o representante da construtora que vai ser o síndico. E por que faz isso? Porque é o que tem mais unidades, porque não sei o quê. Ninguém, não tem eleição, ninguém conhece ninguém para saber quem é melhor administrador, quem não é e tal. Aí o cara vai lá. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a legalidade e a pertinência de um tema. O sujeito comprou imóvel, aqueles imóveis, por exemplo, pequenos, que são para investimento. O sujeito compra para alugar, ou flat, ou estúdio, kitnet, o que seja. Quando ele pega, ele fala assim, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia agora. Você sabe que, por exemplo, na área do transporte, o Uber fez aí uma revolução. Sim. O sujeito apertava o botão, chegava o carro, era mais barato, mais fácil, funcional e tal. Na área imobiliária, imagino que vocês devam estudar um pouco a questão da locação pela internet, que é o Airbnb. Você ouviu falar disso? Já ouvi falar. Né? O que é o Airbnb? O sujeito tem o imóvel dele, ele vai viajar, vai ficar um mês no exterior. O imóvel dele fica vazio. Para não ficar vazio, ele fala, ó, pode vir alguém aqui e usar. E isso acontece nos Estados Unidos, Europa, no mundo todo. Aí o condomínio chega e fala o seguinte, não, se o senhor quiser colocar outra pessoa aqui estranha ao condomínio, pode colocar. Mas ela tem que ficar pelo menos 90 dias. Acho que é 3 meses. 90 dias. O senhor não pode alugar por um dia. Não pode alugar por uma semana. Não pode alugar por um mês. Você não pode fazer o que o senhor quiser com o seu imóvel. O senhor tem que obedecer. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. A convenção condominial, ela vai acima do meu direito de propriedade? Essa sua pergunta tem sido muito discutida. No meu ponto de vista, essa é a minha opinião pessoal, ela não deve ir. Isso que você está falando é como muitas pessoas que têm animal em casa. Você quer ter um cachorrinho? Ele quer. Só que aí, o além do não seu deixa. direito de propriedade, tem um outro princípio que é a supremacia do interesse público. Tá? A convenção... Aí o cachorro vai entrar no elevador. Aí ele vai sujar o elevador. Tudo bem. Então você pode estabelecer regras. Ó, aquele elevador é para os cachorrinhos. Dia 18 de março entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. E ele preza muito, além da celeridade no trâmite judicial, pela conciliação. Então, o que está faltando é esse pensamento de sentar e, olha, vamos chegar aqui no meio termo. Que eu acho um absurdo, particularmente, você não poder dispor da sua propriedade no tempo que você quiser. Mas a convenção de condomínio é o que vale. A convenção condominial, ela então, muitas vezes, ela é a lei. Ela é superior ao próprio direito de propriedade privada do sujeito, é isso? Sim, exatamente. Porque tem que atender à função social do imóvel. Aí você vai para alguns princípios de direito imobiliário. E, no meu ponto de vista, é um absurdo. Tá? Mas a convenção de condomínio, ela está lá para regular. Né? Eu digo, mas então, existe uma legislação federal superior a isso. Tudo é o seguinte, ó, o que vocês definirem aí é de vocês, está definido, é isso? O Código Civil, ele vai definir as relações civis. Né? Como você tem o Código Penal para tratar de assuntos penais, dentro de um condomínio é como se fosse uma sociedade. Lá tem que ter regras. Mas eu vou dar uma pergunta. Por exemplo, você pode falar assim no condomínio, ó, aqui é só para proprietário. Se o senhor tiver 10 imóveis, não queremos saber. O senhor não pode alugar. É uma convenção condominial. É um absurdo e deve ser motivo de discussão. Acontece o seguinte, quando você vai fazer parte daquele condomínio, muitas vezes ele já está formado. Então você tem que aderir. Lembra do contrato? Eu estou dizendo do que surge da construção do zero. Do zero. Construiu agora, vamos lá. Vamos estabelecer o condomínio. Estabelece o condomínio, o sujeito fala, tem aqui... representantes da construtora, por exemplo. Aí ele vira e fala assim, ó, aqui todo mundo que quiser aqui vai morar. Mas eu já moro num outro apartamento, eu quero alugar. Não, aqui você não pode alugar. Não, nesse ponto deve haver, sim, uma reunião. Primeiro, os Eu moradores... quero saber o seguinte, não tem algum momento, algum ponto da discussão que a justiça é maior, a lei é maior do que o condomínio? Por exemplo, propriedade privada. Eu tenho direito de propriedade privada. Eles podem falar o seguinte, ó, nós não aceitamos, nesse nosso condomínio aqui, nós não aceitamos mulheres. São só homens. Isso é um absurdo. Mas é uma convenção condominial, né? O condomínio definiu isso. Sim, eu entendo. Aí você pergunta, existe uma ação que se dirige à justiça, ao TJ, por exemplo, que você citou, ao STF, a quem quer que você fala, está acontecendo isso nesse condomínio. Vocês acham que está certo? Vamos deixar só homem ou só mulher? Ou não vai ter cachorro e tudo? Não, isso é um absurdo. O que você está falando, na verdade, ele fere princípios constitucionais. Você está perguntando isso. Propriedade privada, o jeito não pode alugar para quem ele quer? É um direito. Ele pode alugar para quem ele quer. Agora, há muitos casos, tem que haver equilíbrio na vida. Você não vai colocar 60 pessoas num apartamento de 10. Isso vai começar a interferir no direito de outras pessoas. Perfeito. Então, eu entendo que toda dissensão
ela deve ser buscada na justiça. Mas, antes de tudo, deve haver uma reunião dos moradores e falar, olha, vamos fazer uma alteração aqui na cláusula 4, porque ela está ferindo o meu direito de propriedade. Porque sabe o que acontece? Eu estou aqui conversando com você porque eu vi esse caso na prática. O sujeito fala o seguinte, ó, só pode alugar para longa temporada, ou seja, 90 dias para cima. O que quer dizer isso? É você não ter um monte de gente dentro, pessoas estranhas dentro do prédio. Tudo bem, então se ela aluga por 90 dias para um cara que é, desculpe a expressão, mas traficante de drogas, não tem problema, porque é acima de 90 dias. Mas aí depende da função social do imóvel também. Mas qual Muitas função vezes, social vai permitir que você transforme um Exatamente. imóvel residencial, entendeu? O outro problema é a função social daquele imóvel. Vamos supor, para que esse traficante vai usar esse imóvel? Então, É um absurdo isso. E deve ser sim. É que a justiça, ela não deve ser sempre requerida a todo momento. O ideal é que as pessoas elas tenham o seu equilíbrio para se tratar e entendam falar. entre si. Sim, claro. Agora você tem conciliação, arbitragem, mediação, mas o ideal é deixar a justiça como última instância, porque essas questões elas podem ser solucionadas. Mais uma vez, quando você fala, para finalizar aqui, você fala, tem um problema da construtora assim, assim, assado. O sujeito te procura no teu escritório de advocacia e fala, eu queria fazer um extrato, mas está muito difícil, quero me devolver 10%, não quero me devolver nada. A fase inicial é a conciliação. Eu lhe pergunto, você tem visto, quer dizer, o primeiro round como uma conciliação, e aí depois vai para a justiça, ou a justiça ou a construtora nem conversa, fala, meu, você não sabe ler contrato, está escrito isso, se quiser é isso, senão vai para a justiça. O que é o sentimento hoje? Tem mais conversa hoje ou é mais porrada? O primeiro ponto é mandar uma notificação extrajudicial. Infelizmente é mais porrada, para ser bem objetivo. Tá? Mas há sim construtoras que elas se dispõem a fazer. O acordo, o consumidor ele tem que ter noção de que ele vai abrir mão de um pouco Alguma coisa. para receber, de repente, mais rápido. Né? Esse é um acordo, é um consenso. Não é? Mas, infelizmente, o nosso país e a cultura do nosso povo ela tem que ainda caminhar um pouco para que esses acordos sejam bons realmente para ambos os lados. Doutor Paulo Roberto Atier Picelli, muito obrigado pela sua presença. Queria mandar um grande abraço mais uma vez para Miriam Atier e uma satisfação recebê-lo aqui. Eu agradeço muito de coração. Muito obrigado e quero agradecer a você, e um abração para Anderson França. Cadê você, Anderson França? Precisa nos visitar aqui no programa para falar sobre as suas atividades e peripécias no mundo do rádio. E quero agradecer a você, telespectador, que esteve ligado aqui do nosso Mídia Cidadã, distribuído por um dos canais comunitários ligados à CESP. E convido você a continuar ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Seja bem-vindo ao Primeiro Mundo. Conheça a nova unidade da Faculdade Impacta Tecnologia, um complexo educacional com 10 mil metros quadrados e infraestrutura de ponta. Wi-Fi Zeros, biblioteca com mais de 20 mil volumes, praça de alimentação e segurança monitorada, com a tradição e qualidade de ensino do Grupo Impacta que você conhece. Inscreva-se agora no vestibular da Faculdade Impacta e faça parte desse novo conceito em educação.